Para muita gente, o rebaixamento do Vasco aconteceu principalmente após a demissão do técnico Ramon Menezes. O time estava meio claudicante, mas mesmo assim estava numa posição razoável na tabela de classificação, inclusive no começo do campeonato chegou a liderar o Brasileirão. Mas aí fica a pergunta, por que Ramon Menezes foi demitido? E já já ele mesmo vai contar sobre a sua demissão do Vasco em 2020. Acorda, Vascaíno! Bom dia, muito bom dia para você ligado aqui no canal AV+, segundo canal da plataforma Atenção Vascaínos. Você que ainda não conhecia, está chegando aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e sempre compartilhe, ajuda demais o canal a crescer. Siga a gente nas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook e Instagram. A gente dá sempre muita informação, você corre lá para assistir porque também damos muitas notícias por lá. E eu tô chegando aqui nessa terça-feira, lembrando que daqui a pouquinho, 10 horas da manhã, vou chegar lá no Bom Dia Gigante com informações exclusivas para você ligado lá no canal Atenção Vascaínos. Então anota aí, 10 horas da manhã, Bom Dia Gigante com muitos detalhes para você ligado aqui no canal AV+, e também para quem vai ficar ligado no canal Atenção Vascaínos. Aqui nesse Acorda Vascaíno, como eu disse, eu vou trazer aqui a palavra do ex-técnico do Vasco, ídolo do Vasco, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, Ramon Menezes. Como jogador e como treinador teve uma rápida passagem, até um pouco questionada, mas pelo menos o Vasco, naquele momento onde tinha Ramon Menezes, o Vasco ali estava no meio da tabela. E depois de sua saída, chegou o Ricardo Sapinto, não fez um bom trabalho, pelo contrário, fez um péssimo trabalho, e no finalzinho o Vanderlei Luxemburgo tentou salvar, mas não conseguiu, e por isso o Vasco foi rebaixado. E o Ramon Menezes deu uma entrevista para o canal Resenha de Primeira e falou sobre muitos assuntos referentes ao Vasco. Primeiro, ele conta sobre sua saída do Clube de Regatas Vasco da Gama, de tudo que foi feito naquela ocasião. Ele que substituiu Abel Braga, foi ali o técnico do Vasco no finalzinho do Campeonato Carioca e no início do Campeonato Brasileiro do ano passado. Ele conta toda essa história e também sobre a sua demissão do Clube de Regatas Vasco da Gama. Bom, primeiro que o começo do trabalho criou-se uma expectativa muito grande, né? Mas, assim, essa expectativa foi criada porque nós trabalhamos muito logo no começo, né? Assim, na própria pandemia, né? Eu já conversava com os atletas por vídeo, né? Videoconferência e mostrava para eles o que a gente gostaria de fazer, né? O que fazer, como fazer, e assim, teve um entendimento muito grande assim, nas primeiras conversas, e depois nós tivemos a oportunidade na nossa apresentação, nos treinamentos, né? Aqueles 2 jogos também do estadual, né? Que a equipe venceu os 2 jogos, e ali a continuação para o brasileiro, né? E o brasileiro começou de uma maneira espetacular, né? O Vasco há muito tempo não fazia um começo de campeonato brasileiro como nós fizemos, mas com tudo o que aconteceu, assim, a gente tinha pé no chão, a gente sabia que a qualquer momento, como acontece com todas as equipes, né, que a gente já falou até um pouquinho sobre isso, né, que poderia haver que a gente poderia oscilar dentro da competição, como oscilamos, né? Então esse é o momento mais importante, né, para manutenção. Aí vem tudo aquilo que a gente falou antes também, sobre visão, né, sobre planejamento, porque assim, a gente poderia também mudar o cenário, porque nós vínhamos ali de 2 resultados ruins, mas poderíamos mudar esse cenário. Talvez faltou também um pouco de conversa também, né? Mas, enfim, eu acho que passou, foi muito, muito ruim, né? Assim, meu primeiro trabalho num clube como o Vasco, né? Assim, meu trabalho na Série A do Campeonato Brasileiro. Série A não é difícil, né? Campeonato complicado, mas eu estava totalmente à vontade, né? Em relação à gestão, assim, entendimento de tudo que se passava do clube, assim, um conhecimento muito grande assim, das características dos nossos atletas, né? Já estava no clube há um bom tempo, mas aconteceu a demissão,
né? Enfim. Ramon também fala do atual momento do Vasco, da chegada de Diniz, da chegada de Nenê, o que melhorou muito o ambiente do Vasco, e ele também fala sobre como é que está a questão da gerência de futebol do Vasco nesse período de Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, o momento melhorou, né? Eu acho que depois da chegada do Diniz, né, eu acho que melhorou porque começou a vencer, né? Trouxe aí o Nenê também para ajudar também, né? Agora, é aquilo que a gente vem falando, né? Assim, é muita troca, né? Você vê que começou com o Marcelo está lá no Goiás, né? Teve o Lisca, agora vem o Fernando. Então, assim, até a falta de convicção, né? De convicção, de planejamento. Né? Mas o Vasco é um gigante, o Tita sabe muito bem, o Tita esteve lá dentro, sabe, como jogador, como treinador, como auxiliar técnico. O Vasco é um gigante, o Vasco foi jogar agora contra Confiança, jogando em casa. Então, assim, o Vasco, quando ele começa a ganhar, essa atmosfera é fantástica. O Tita esteve lá. Infelizmente, eu não consegui pegar a torcida, né? Jogando eu como treinador, né? Por causa da pandemia, né? Porque ajudaria ainda mais naquele processo. E como ex-meia, grande jogador que fez parte do elenco campeão brasileiro em 97, campeão da Libertadores em 98, Ramon Menezes também elogia bastante a contratação do meio-campo Nenê e diz que esse jogador vai ajudar muito o Vasco e, quem sabe, recolocar o time na Série A do Campeonato Brasileiro. Bom, o Nenê, assim, a gente não tem o que falar, né? Assim, é um jogador de muita categoria, né? Um jogador experiente que bate muito bem na bola, né? Que quando pega essa bola de frente, né? Nós que fomos meios, a gente sabe, né, Tito, que ele vai achar um passe, ele vai fazer uma tabela, né? Ele tem penetração, tem infiltração, né? Ele sabe o momento certo para segurar a bola. Então, assim, e sem contar a referência, né, que ele está sendo para esses jogadores mais jovens, né? E aí o time começou a vencer depois da chegada do Diniz também, né? A atmosfera também ela é muito importante, né? E com isso veio essa atmosfera positiva, que aí envolve o torcedor também, que agora está tendo a oportunidade de voltar ao estádio. Isso aí está sendo muito bom para todas as equipes e ainda mais para o Vasco, né? Que venceu os seus 3 últimos jogos e trouxe um jogador que, na minha opinião, nessa série ele faz uma diferença. Tudo isso aí que eu falei. É isso, o ex-técnico e ídolo do Vasco, Ramon Menezes, dando essa entrevista ao canal Resenha de Primeira, e ele falando muitos assuntos sobre o Clube de Regatas Vasco da Gama. Tá muito bacana, depois você corre lá para assistir toda essa entrevista. E mais uma vez eu agradeço demais a audiência de você que chegou até aqui nesse Acorda Vascaíno. Mais uma vez eu peço dar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e sempre compartilhar, ajuda demais o canal. Lembrando que daqui a pouquinho, 10 horas da manhã, eu chego no nosso Bom Dia Gigante lá no canal Atenção Vascaínos com muitas notícias e uma exclusiva no final do programa, com certeza você vai gostar bastante. Grande abraço, ótima terça-feira, daqui a pouco a gente se vê lá no Atenção Vascaínos, no nosso Bom Dia Gigante. Valeu, galera!